Olá, meu nome é Juliana Zabluk, eu trabalho com diversas terapias, majoritariamente ligadas à nutrição, porque eu tenho uma meta, é fazer com que as pessoas que têm um cérebro hiperveloz ou que têm uma necessidade maior de energia, consigam cruzar o dia sem ter quedas de energia constantes ou não conseguirem fazer os seus afazeres. Então tem a parte psicológica, óbvio, né? Pra gente ver se tu não colocou uma lista impossível de afazeres, e a parte química, nutricional mesmo, suplementos nootrópicos, o que for, para que o teu cérebro, que de repente tem um hipometabolismo, dê conta das tarefas básicas de um cotidiano possível, tá? Eu queria falar hoje com vocês, muito engraçado, porque eu comecei a estudar tudo isso com uma nutricionista, eu fiz o curso dela, que se chama Julia Ross, e ela tinha esse best-seller chamado a cura pela dieta, The Diet Cure. Tá, depois me apaixonei pelo trabalho dela, porque aqui tu começa a aprender sobre triptofano, DHEA, L-tirosina, ferro, zinco, selênio, tu vai nos micros. Ela é a musa dos aminoácidos. Daí ela lançou o segundo, a cura do humor. Aí tu vai, SAM-E, tirosina, fenilalanina, a próprio GABA, glicina, taurina, glutamina, DEA, DLPA, e aí tu vai. Aí ela lançou o terceiro livro, The Craving Cure, como curar a compulsão alimentar das pessoas. E eu comecei, como eu já estava estudando e fazendo o site do Revolução Keto na época, sobre dieta cetogênica, eu comecei a unir eles e trabalhar sempre com suplementações de aminoácidos, ensinado por ela, e a dieta cetogênica. Eu fui vendo que as suplementações em si não tinham esse poder. Cápsulas, o mundo das cápsulas não tinha esse poder todo que ela pregava ter. E fui me afastando um pouco dela, mas sempre de olho nos aminoácidos. Por quê? Eu venho de um histórico de anorexia. Eu pesava 130 quilos e eu fui para 44 quilos em 1 ano e meio. Então, eu, nesse período de abstinência de comida, de alimentos, destruí o meu cérebro. E eu tive que estudar como me recompor, porque a nutrição padrão não estava dando conta. Quando eu comia, acontecia o que hoje, finalmente, a ciência começa a entender sobre anorexia. Que quando tu come, o teu corpo não dá conta do alimento, ele não consegue metabolizar esse alimento, e o teu metabolismo tem que escolher, ou tu vive ou tu come, e aí tu para de comer para poder viver. E quanto menos, o pessoal do jejum intermitente conhece isso aqui muito bem, quanto menos tu come, mais energia, mais foco. O anoréxico, ele simplesmente não tem um limite. Na era da produtividade, ele vai até a morte. Por isso, né, a doença mais letal da psiquiatria. Eu tô viva aqui porque eu parei para estudar. Nesse momento, eu tô num estudo que é muito meu e que geralmente, quando dá certo, vira muito teu também. Que é o quê? Este é o whey que eu indico sempre, tá? Que é o Iso Whey da Evolve, que já vem com colágeno, porque é o melhor custo-benefício. O aminograma dele é maravilhoso e ele tem só 0,6 gramas de carboidrato por porção, isolado, tá? E tá, eu sei, eu cortei errado aqui, não sou muito boa em coordenação motora, mas aqui, ó, blend. Estou estudando a diferença entre os blends e os wheys. Por quê? Se eu tô com uns 30%, 40% dos meus clientes que estão precisando de cetose. E mais, eu tenho trabalhado com ciclos de cetose cada vez mais. Como entrar, como sair, como fazer as titrações, né? Então, tô vendo aqui o blend, para quem não sabe, ele é um whey, só que ele une o isolado hidrolisado e o concentrado da proteína bovina, do próprio whey da vaca e da soja. Então ele é muito mais rico e ele tem a caseína, que no caso do whey, para mim, eu uso whey como um momento crise de cérebro dos meus clientes que têm esse hipermetabolismo, precisam de combustíveis extremamente rápidos, como o MCT e o whey,
para o cérebro não entrar em crise, seja enxaqueca, epilepsia, compulsão alimentar, mudanças de comportamento na bipolaridade, o que for, tá? Então, aqui, a ideia do whey sempre foi combustível rápido em momento de crise. E aqui entra a caseína, que é mais lenta, é uma absorção mais lenta. Então, ela também consegue te manter de 6 a 8 horas. Eu tô vendo aqui, estudando eles, porque eu quero fazer um experimento. Eu quero fazer um experimento de viver de whey e blend por um tempo para ver o que vai acontecer. Por quê? O que aconteceu? Por 2 semanas, eu vivi basicamente disso. Basicamente não, vi disso. Era iogurte, leite A2 piracanjuba, cacau, maca peruana, whey e blend. E pela primeira vez na minha vida, o meu intestino funcionou. Vocês têm noção que quando eu fui internada na minha adolescência, eu tomava 60 cápsulas de lactopurga diárias? Eu passei a minha vida inteira com problemas intestinais e me condenaram até a morte? E vocês têm noção, desculpem a escatologia, mas o meu intestino está perfeito? Então, hoje, cheguei a fazer alguns testes, botei produtos animais, ricota, frango, requeijão, tudo bem, mas peguei e coloquei qualquer outro alimento, travava, cansaço, preciso deitar. Não interessa o que fosse, o intestino não funcionava. Então, dizem que o intestino é o segundo cérebro. Se ele é o segundo cérebro, vamos levar isso aqui a sério. Se trava teu intestino, trava teus afetos e trava tua cognição também. O que fecha com essas teorias que eu tava falando, de que a anorexia não tem nada a ver com medo de comer, medo de engordar, e sim o corpo não ser capaz de lidar com os alimentos de verdade. E a cetogênica para anorexia tem sido estudada pela Beth Zupek Kenya, que trabalha para a maior fundação de dieta cetogênica do mundo, que é a Charlie Foundation, e hoje ela é minha professora no meu curso de especialização de dieta cetogênica para psiquiatria, e ela começou a estudar isso também, a dieta cetogênica na anorexia, justamente por esses problemas de metabolização dos alimentos pelo cérebro. Então, faz mais de 1 ano que eu venho pesquisando os aminoácidos, ou a velocidade que os aminoácidos são utilizados pelo cérebro, porque esses cérebros com os quais eu trabalho, superdotados, ou bipolaridade, ou depressão, ou não importa, TDA, eles precisam de combustível muito rápido. Então eu vinha estudando a velocidade do cérebro, que é, da utilização, que é diferente, incrivelmente, de meia hora no whey para 4 horas numa carne, e essa pessoa no meio de uma reunião em São Paulo, e eu precisava dar combustível rápido para que essa pessoa não tivesse as quedas, e não era só glicose. E aí faz mais de ano que eu venho estudando aqui. O whey é repleto de aminoácidos que já vêm muito mais biodisponíveis para esses organismos como os meus, né? Mas nesse aqui eu vou falar nesse vídeo do triptofano e da alfa-lactoalbumina. O primeiro estudo que eu vou apontar aqui rapidinho, ele analisou o impacto do whey na depressão relacionada ao câncer. Olha o que eles dizem. Nossos resultados sugerem que o whey protein isolado demonstra um potente efeito antidepressivo via regulação do triptofano no hipocampo e na alteração da microbiota em sua composição e função, sendo inclusive uma ferramenta efetiva na prevenção da depressão relacionada ao câncer. Ainda, o whey protein é rico em alfa-lactoalbumina, que eu já sabia, eu usei ele para reduzir o meu colesterol de 500 para 200 em 2 meses sem medicação, e a alfa-lactoalbumina é fundamental aqui. Ela reduz o cortisol e eleva a serotonina, sendo aliada no sistema imunológico, e aqui tá uma grande chave. A alfa-lactoalbumina, ela é uma aliadíssima da glutationa, que essa era da louca pela longevidade, que é o que eles mais querem. Glutationa, que impede o envelhecimento celular, certo?
que por isso eu dou para vocês o NAC, acetilcisteína, que é a forma mais eficiente de elevar a glutationa e combater o estresse oxidativo. E adivinha? A dieta cetogênica faz exatamente a mesma coisa. Esse é o vídeo de hoje, Whey para depressão. Será o futuro? Espero que sim.